Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para tratarmos da sessão, 2.2, do módulo 2. Na sessão 2.2, nós vamos falar de ecossistema GovTech e contexto global, né? São 3 subseções, né? A 2.2.1, a dimensão global, crescimento exponencial e referenciais internacionais, o que está acontecendo hoje. É, o, o ecossistema GovTech, né? GovTech no Brasil é um gigante em formação. E na terceira subseção, o arcabouço jurídico institucional, barreiras e habilitadores da contratação dessas GovTech, né? Legislação vão se repetindo, né, porque elas são multifacetadas, né, e multissetoriais, elas atendem a vários contextos, né? Tem várias abordagens. Mas, enfim, vamos lá, então, para a nossa primeira aqui, que é a dimensão global. O ecossistema GovTech redefinindo a inovação no setor público. O que é GovTech? Já vem logo a pergunta. O GovTech representa uma transformação na inovação pública, redefinindo relações entre Estado, tecnologia e sociedade. Neste ecossistema, startups e empresas de tecnologia criam soluções para desafios públicos, diferenciando-se do e-government tradicional com seus projetos de larga escala. Ou seja, a base, né, o GovTech, são as startups, né? Diferencia do e-government, porque o e-government ele tem soluções padronizadas, né? O desenvolvimento é interno, né? E, e digitaliza procedimentos já existentes, né? E as GovTechs não, buscar soluções inovadoras mesmo, né? Os 3 pilares do GovTech, definido aí pela OCDE, são os seguintes: tecnologias digitais centradas no cidadão. Já falamos sobre isso. Quem sente a dor é o cidadão. Então, o cidadão que tem que fornecer, né, ao gestor, ao governo, o que ele precisa, né? Mas o cidadão por si só vai tomar essa iniciativa, cabe ao ente governamental ir até o cidadão, né? E garimpar isso. Então, a tecnologia digital tem que estar centrada nessas necessidades do cidadão. Então, é um dos pilares da GovTech. Parcerias públicos-privadas inovadoras. Sim, é governo com as startups para desenvolver soluções para atender às necessidades da população. Geração de valor público mensurável. Nós já falamos a questão do valor público lá desde o módulo 1 e seus aspectos de intangibilidade. Mas não sei se vocês observaram, aos pouquinhos a gente vai repetindo esse mantra da mensurabilidade. É preciso mensurar. Quem não mensura o que faz, não gerencia, né? Então, novamente, é intangível, é fluido, mas é preciso buscar indicadores que possam transformar essa intangibilidade em algo objetivo, para que se possa ser gerido e para que possa ser inteligível, possa ser interpretado, possa ser entendido, não só pelos gestores, mas pela população. Então, é preciso mensurar. Mensurar é um dos pilares de toda essa sustentação tecnológica, até por conta da necessidade de você ter legitimidade e convencer de que aquela solução é viável e traz resultados positivos. Se você não medir, você não conhece isso, né?
GovTech vezes abordagens tradicionais, que diferencia. Ao contrário das Big Techs, as startups GovTech oferecem soluções ágeis e especializadas para necessidades específicas da administração, né? As Big Tech, na verdade, desenvolvem tecnologias padronizadas, né? E com foco assim abrangente. Não é o caso das GovTech, que elas desenvolvem tecnologias para uma situação específica, para um problema específico, né? As Big Techs têm, portanto, uma limitação para atingir essas especificidades de cada área do setor público, né? O que se busca, então, por meio das GovTech, né? Atender a essas necessidades, desenvolver tecnologias que sejam capazes de solucionar problemas específicos para atender uma determinada necessidade da população. Coisas que as Big Techs não têm capacidade, é porque trabalham com aspectos padronizados e de grande alcance, né? De forma geral e não específica, como é o caso das GovTech. Modelo de colaboração. Este modelo incorpora a governança pública em rede, já falamos isso lá no módulo 1, né? É o novo paradigma da administração pública. Não tem jeito, evoluímos para um mundo cada vez mais interconectado. A gente vê que no termo de inovação, nós deixamos a inovação linear para trás, passamos para a inovação não linear com os diferentes sistemas, até chegar a ecossistemas mais complexos, onde são envolvidos, né, em teia vários atores para desenvolver a inovação. Né? Então, é preciso que haja essa governança pública em rede, coparticipativa. Um ente sozinho não é capaz de fazer essa gestão. E, nesse caso, o Estado, não sei se vocês lembram, mas vale a pena rememorar, lá no módulo 1, ele é o grande orquestrador dessa rede de inovação, né? Ele não é aquele ente que vai lá e vai desenvolver como era no passado. Eu vou desenvolver uma solução para resolver um problema. Não, ele gerencia os diversos atores envolvidos, buscando as mais diferentes pontos de vistas para poder chegar a uma solução que seja melhor e atenda a essa realidade multifacetada que nós vivemos, né? Então, ele funciona como um jardineiro, né, que rega as plantas para que elas produzam resultados. Tá? Reconhece que soluções eficazes surgem de colaboração com parceiros externos. Estamos chovendo no molhado, né? Novamente, hoje não é possível mais se falar em solução com desenvolvimento interno, que a gente é incapaz, o órgão é incapaz de compreender todas as variantes envolvidas nesse ambiente complexo. Então, é preciso envolver, sim, parceiros externos que estão emergidos nesse meio complexo, para dali sair uma solução que possa realmente atender às necessidades dos usuários. Benefícios do ecossistema. O ecossistema GovTech promove colaboração entre governo, startups e cidadão. É colaborativo. É o que eu estudo hoje, a minha tese, né? É a inovação colaborativa. Como medir os resultados disso? É a minha tese que eu estou desenvolvendo. Não é? Como medir os resultados dessas interações. O que essas interações agregam de valor e como agregam e como a gente pode medir isso? Não é? Para criar soluções inovadoras para a gestão pública. Tá? É preciso, quando a gente faz esse tipo de mensuração, é preciso que se entenda o quanto de valor público resulta dessa interação, até para que seja instrumento de convencimento dos atores envolvidos. Né? E isso se torne mais legítimo. Então, é algo simples? Não. Hoje nada é simples, porque nós vivemos num ambiente cada vez mais complexo. Então, soluções complexas surgirão. Nem que a sua avaliação seja feita de forma simples, inteligível e que possa abranger o maior número de usuários.
Mas o entendimento do ambiente complexo é feito dessa forma, não é? A dimensão global, crescimento exponencial das GovTech, né? No mercado atual, estima-se aí 1,3 trilhões de dólares. Não é pouca coisa, né? É praticamente maior que a maioria, maior que o PIB da maioria dos países, né? No mercado atual. Valor anual de contratações públicas em soluções GovTech, segundo o Fórum Econômico Mundial, 1,3 trilhões de dólares. Projeção para 2030, 2 trilhões. Estimativa de crescimento do mercado global, refletindo a expansão acelerada do setor. Então, ou seja, é um nicho de mercado fabuloso para o empreendedor, né? Que queira interagir, oferecendo soluções para os problemas públicos e interagir com o setor público, né? Fatores impulsionadores. O que impulsiona isso? Crise de legitimidade. Modelos estatais tradicionais enfrentam questionamentos sobre eficiência e responsividade. E é verdade, né? Os modelos tradicionais, se você for buscar na burocracia, a grande crítica é a falta de eficiência, né? Que veio com a nova gestão pública. E essa questão da responsividade, né, da legalidade levada ao extremo, né, o legalista levado ao extremo, agora com as novas normas que criam, né, nichos, né, e flexibiliza a possibilidade de se realizar ações públicas buscando a inovação que tem risco e a gente tem que assumir esses riscos, né, e ser copartícipes desse risco, né? Mas o que impulsiona isso é essa crise de legitimidade. A burocracia não é capaz de solucionar os problemas públicos complexos atuais e desenvolver tecnologias para fazê-lo. Aceleração digital. A pandemia Covid-19 intensificou a necessidade de digitalização de serviços públicos, com aqueles encarceramentos, né, residenciais, se é assim que eu posso falar, não me lembro da palavra que se falava na época, confinamento, né? O que me vi agora foi encarceramento, mas enfim, a gente ficava preso dentro de casa, né? E eu fiquei preso dentro em casa, né? A gente dando aula, tivemos que nos adaptar às novas tecnologias, né? Esse ambiente virtual, né? Gravações, aula síncrona, né? Ou seja, nós sofremos muito com isso. Aliás, toda a sociedade brasileira sofreu com isso, né? Então, isso que exigiu uma aceleração digital, porque o ambiente extremo daquela catástrofe, né, impulsionou essa área, né? Demanda por personalização. Acabei de falar sobre isso. Por que as big techs não servem para atender aí esse nicho, né? Essa necessidade do poder público? Né? Porque não há uma solução personalizada, específica para resolver aquele problema próprio daquele contexto, que num país como o nosso, enorme, é muito diferente de região para região, de município para município, né? Então, cidadãos exigem serviços públicos mais ágeis, personalizados e sustentáveis. A realidade, eu mesmo, quando trabalho com orçamento, eu sempre brinco o seguinte: nossa, você chega no Brasil e faz um orçamento imenso e define diretrizes macro, e muitas vezes, na maioria das vezes, você não leva em consideração as especificidades, não digo nem regionais, locais, né? De cada rincão do nosso país. Então, essa centralização, ela é um dos problemas que nós enfrentamos em termos de planejamento e de execução de orçamento. Então, essa demanda personalizada por resolver problemas sociais específicos necessita de soluções tecnológicas específicas e de treinamento de pessoal para aquela especificidade. Não há como fazer algo padronizado, generalizado, né, que caiba em todos os contextos, como é o caso das big techs, né? Vai para todo mundo. Não tem uma solução pontual.
Não é? Por isso que eu não atende a essas necessidades. O GovTech Maturity Index, o DXMI, e o Brasil, né? Quer dizer, ou seja, é um índice, né? O Banco Mundial desenvolveu um índice para avaliar o avanço da agenda GovTech em 198 países, analisando 4 dimensões essenciais: sistemas governamentais centrais, prestação de serviços, engajamento cidadão e habilitadores GovTech. São essas 4 dimensões que são analisadas por meio desse indicador, né, criado pelo Banco Mundial. Sistemas governamentais centrais, infraestrutura digital para a gestão de finanças, recursos humanos e aquisições públicas. Isso é analisado, né? Se isso está digitalizado, se há participação das GovTech e por aí vai, né? Prestação de serviço, a digitalização e qualidade dos serviços oferecidos a cidadãos e empresas, também avaliado. Engajamento cidadão, plataformas digitais para a participação, transparência e controle social. Eu sempre lembro aquela do Congresso Nacional, né, que há a participação direta do cidadão. Habilitadores GovTech. Tem uma outra também na área de controle interno, que, por exemplo, são as denúncias anônimas, né? Você pode fazer a Receita Federal, a Controladoria Geral da União, ou seja, é uma plataforma lá que você entra e faz lá suas reclamações, suas denúncias e etc. Ou seja, são plataformas que permitem o acesso ao cidadão. E habilitadores GovTech, instituições ou políticas e marcos legais que fomentam o ecossistema de inovação, né? Então, essas são as 4 dimensões avaliadas por esse índice. E aí, o Brasil no cenário global? O Brasil alcançou, entre esses 198 países, a classificação máxima, grupo A. Olha só, posicionando-se entre líderes globais como a Coreia do Sul, a Estônia e o Reino Unido. Apesar de todas essas barreiras que nós estamos tratando aqui, né, parece assim, o professor só está jogando água fria na gente, né, só apagando incêndio, né, nos desmotivando. Não, muito pelo contrário. Deixando bem claro as barreiras que nós temos, os empecilhos que nós temos, que nos dá clareza sobre o que nós temos que enfrentar para avançarmos cada vez mais. Né? A gente tem que fazer de cada empecilho um alicerce no caminho para que a gente possa caminhar. Né? É aquele negócio, pegar a pedra e colocar pavimentar o caminho, né? Pegue a pedra que está no seu, coloque ela de forma que facilite o seu caminho e não que impeça você de seguir em frente. Né? Pontos fortes. Maturidade da plataforma GovBR. O que mais norteou isso foi a plataforma GovBR, né? Que com essa interoperabilidade que ela tem hoje, né? Que nasceu como uma plataforma um pouco mais simples, menos ambiciosa, mas faz parte de todo o processo de inovação e de aperfeiçoamento da sociedade. Aos pouquinhos, né? Que a gente vai avançando. Tem a estratégia de governo digital consolidada, já em vários planos ao longo do tempo, né? Nós já estamos de 2024 para 2027 agora. Acabou-se o legal moderno com a nova lei de licitações e o marco legal das startups, também foi um diferencial. Então, ou seja, nós temos esses instrumentos hoje em dia para avançarmos, coisa que não tínhamos antes. Né? E os desafios? Aprimorar o engajamento cidadão. Ou seja, como nós estamos dizendo desde o início, o avanço depende da inovação colaborativa e com foco no cidadão. Ou seja, quem define o que quer e o que deve ser resolvido é o cidadão. E agora, que cidadão? Cidadão letrado digitalmente, se a gente deixar dessa forma, vai ficar enviesado. Quem é privilegiado continuará sendo privilegiado. Então, é preciso você investir na inclusão digital. Com multicanais, que permita aquele cidadão não letrado digitalmente acesso à digitalização. É preciso, não é uma coisa simples. Né? Difundir capacidade GovTech nos entes subnacionais. Sim, não podemos ficar somente em ilhas
centrado no governo federal, em alguns municípios, Recife, Curitiba, São Paulo, estados, Santa Catarina, ou em sistemas setoriais, como monitoramento da Amazônia. Nós precisamos difundir isso, não é? Benchmark internacional, lições dos líderes globais. Alguns exemplos que eu peguei, gente, tá? Tem N exemplos, tem N países, mas assim, peguei, fui estruturando e ele ficou como exemplo que permeia toda a disciplina, tá? E são exemplos bem interessantes, reconhecidos internacionalmente. Estônia, país pequeno, né? Mas o que chama atenção é a interoperabilidade como política de Estado. O X-Road é a espinha dorsal digital do país, permitindo comunicação fluida entre bancos de dados. É a integração entre bancos de dados de diferentes setores. É algo que no Brasil a gente precisa fazer. Que o GovBR já faz, parcialmente, mas que a gente precisa ampliar isso. O princípio only once, uma única vez, garante que cidadãos forneçam informações uma única vez ao Estado. E não tem aqui, eu vou tratar de justiça, eu vou lá e fornecer uma informação lá na justiça. Eu vou tratar de saúde, eu tenho que ir lá e fornecer novamente as mesmas informações para o sistema de saúde. Eu vou tratar de questão escolar, educação, eu tenho que ir lá fornecer os mesmos dados para a área da educação. Eu tenho que procurar assistência social, vou fornecer os mesmos dados novamente para assistência social. Meu caso é aposentadoria, previdência, vou ter que fornecer os mesmos dados. Gente, se você tem interoperabilidade, você só fornece uma única vez a um órgão só, e isso tudo se comunica. Né? Imagine o ganho de tempo, né? O ganho e o não desperdício com materiais, né? E tempo é dinheiro, né? E com retrabalhos, com repetição de processos. Então, a Estônia é um exemplo nisso, né? Que é algo que a gente precisa avançar aqui. A gente vê, por exemplo, que cada estado é um feudo. A gente precisa de uma comunicação, né, na segurança pública, onde acontece um delito no estado, todo o Brasil tem que ficar sabendo, automaticamente, online, em tempo real. Então, assim, imagine isso em todos os setores. Reino Unido, design centrado no usuário, ou seja, o que a gente está falando é uma das premissas para se ter uma digitalização, né, mais avançada. Ou seja, quem sabe onde dói, onde aperta, né, o sapato, é o usuário, é o cidadão. Então, é com base no que ele informa que nós temos que desenvolver soluções, e não nós, enquanto gestores, aqui de cima, né, sentados na nossa cadeira maravilhosa, no ar-condicionado, decidindo sobre o que Dona Maria, lá em Quixeramobim, tem de problema. E o Reino Unido fez isso. O Government Digital Service revolucionou os serviços públicos com o princípio de designs inovadores voltados para o usuário. O Digital Marketplace simplifica contratações de startups, quebrando barreiras tradicionais de processos licitatórios. Tá? Então, ou seja, são dois exemplos. Esse, talvez, da Estônia fica mais palpável para a gente, né? Mas são dois exemplos que a gente pode buscar, né, e aperfeiçoar os nossos. Ambos modelos demonstram que a transformação digital efetiva combina infraestrutura robusta, você tem que ter essa infraestrutura, tá? E processos ágeis centralizados no cidadão. Né? Então, infraestrutura, cidadão. Eu coloco mais um. Tá? Aqui, eu ouso colocar mais um, que é o gestor. O gestor bem treinado, o gestor capacitado, né? O gestor estimulado, né? Que aí vamos entrar numa seara um pouco mais complexa, extremamente necessário para fazer essa interação entre infraestrutura de ponta e o cidadão. Né? É minha opinião. O ecossistema GovTech no Brasil, um gigante informação. Nós passamos aí, fizemos
um overview sobre tudo aí, internacionalmente, característica, mas no Brasil. Crescimento de 493% de 2019 a 2023. Aumento das startups GovTech. Olha só. Então, realmente está crescendo bastante, né? Tem 2.400 startups ativas, né, focadas no setor público, dados de 2023. Nós estamos em 2025. Né? Falta um novo levantamento aí, muito provavelmente esse número tem aumentado. E 4 setores principais são atendidos. Né? Essas startups estão voltadas para resolver problemas de 4 setores principais: educação, saúde, gestão administrativa e mobilidade urbana. Né? E realmente são 4 setores cruciais, né, para a gestão pública, fundamentais: educação, saúde, mobilidade, gestão administrativa. Né? Eu vejo aí a segurança pública, porém é um setor um pouco mais fechado, né? Um setor um pouco mais, como é que se diz? Complexo em termos de comunicação, porque tem uma série de nuances, mas é algo que pode se pensar também. Né? O mapeamento realizado pelo Brasil Lab em parceria com o BID revelou um cenário vibrante. As GovTechs brasileiras concentram-se em áreas com maiores desafios públicos, essas 4 que a gente colocou aí, né? No meu caso, na minha opinião, colocaria segurança também. Este crescimento posiciona o Brasil como protagonista na transformação digital do setor público na América Latina. Olha, apesar de todos os problemas, nós ainda somos referência. Né? Exemplos aí de GovTechs brasileira de alto impacto. Conheça 3 casos emblemáticos que transformam a gestão pública do Brasil com inovação tecnológica e impacto social mensurável. De novo, mensurável. A gente precisa mensurar os impactos para avaliar a eficácia disso. Né? E até mesmo fomentar novas iniciativas. Porque com resultados positivos, ganha-se legitimidade, né, e argumentos de comunicação para você aperfeiçoar os programas e avançar. Então, precisamos mensurar. A prova digital reduziu em 80% o tempo de emissão de alvarás em mais de 250 municípios brasileiros. Né? É uma GovTech. Transformou processos burocráticos em fluxos digitais, aumentando a transparência e reduzindo oportunidades para a corrupção. Olha o ganho disso. Além de você reduzir tempo, você já atua como um instrumento de controle, barrando determinadas oportunidades de corrupção. Né? Ganhos diretos e indiretos. Tá? A Portabilis, outra GovTech, plataforma Educar, gerencia matrículas, transporte e merenda escolar em centenas de municípios de Santa Catarina. Ou seja, integrado, tá vendo? Matrículas, transporte e merenda. Combina código aberto com análise de dados para identificar riscos de evasão escolar e promover a equidade educacional. Olha só que interessante. Você integra dados de diferentes fontes, numa área, que é a área educacional, e isso permite você gerenciar todo o processo e atuar preventivamente em algo que é bastante problemático no Brasil, que é a evasão escolar. Não é? Olha só o benefício disso. Olha o valor público que tem nisso. Não é mesmo? Exemplos no Brasil, exemplos de sucesso. Nós podemos ampliar isso. Só que isso não pode ficar isolado, como ilhas, né, de tecnologia, de desenvolvimento. Nós precisamos multiplicar isso, universalizar isso no país. O Colab, outra GovTech, pioneira em engajamento cívico, conecta cidadãos e gestores públicos através de aplicativo. Transforma cidadãos em parceiros ativos da gestão municipal, promovendo coprodução de serviços públicos. Olha que interessante isso. O cidadão poder opinar na gestão, poder participar da gestão diretamente. É uma democracia direta, né? O processo de gestão. Poxa, se ele
é o maior afetado das políticas públicas e é o maior interessado nas políticas públicas, e é ele que financia as políticas públicas, por que, que não ter essa interação? Ou por que ter essa interação? Olha o benefício que isso traz. Né? Ou seja, temos casos, temos exemplos. Né? Os atores de fomento e articulação do ecossistema GovTech, né? Para que exista, a gente precisa fomentar isso, né? E articular também. Acelerador de hubs, nós temos o Brasil Lab e BNDES, Garagem. O GovTech conectam startups aos desafios públicos reais. Né? Ou seja, esses são os aceleradores, né? Os fomentadores, né? Por parte de políticas governamentais, pelo lado do governo, né? Oferecem mentoria e facilitam projetos pilotos na administração pública. Temos também da iniciativa privada, menos ênfase, né? Mas tem-se aí, por exemplo, investidores de impacto como o Vox Capital e KPTL, que lideram financiamento no setor GovTech. Buscam retorno financeiro aliado a um impacto social mensurável novamente, tá vendo? Porque precisa saber se esses investimentos que eles estão fazendo está tendo retorno. E claro que tem um retorno financeiro, que vem da iniciativa privada, mas tem que ter o impacto social, até para ganhar legitimidade e ampliar o escopo. Não é? Redes governamentais. Você tem a rede InovaGov, que articula gestores públicos e de diferentes níveis, né, para buscar soluções. Gera demanda qualificada através de desafios da inovação aberta. Essa integração, essas redes, realmente os copartícipes precisam ser qualificados. Né? Para que a gente possa enfrentar os desafios da inovação aberta e, né, difundida lá, né, pelo Chesbrough em 2003, que para mim foi ontem, né? Mas já se vão aí 22 anos dessa discussão, dessa teoria, né? Nesse caso, a inovação aberta é uma adaptação para o setor público, porque ela é voltada para a empresa é o foco da inovação aberta, né? Absorvendo conhecimento externo e exportando seus conhecimentos para o mercado, vislumbrando otimizar os seus resultados, né? Mas, enfim, esse tripé de apoio forma a infraestrutura vital que sustenta o crescimento exponencial das GovTechs, ou seja, aceleradores, investidores de impacto e redes governamentais. São pressupostos para que a gente possa aumentar essa rede de GovTech. O arcabouço jurídico e institucional, barreiras e habilitadores da contratação. Tá. Nós tínhamos a famosa Lei 8.666, trabalhei muito com ela. Ambiente hostil à inovação, privilegiando o menor preço, exigindo qualificações técnicas inacessíveis para startups. Passou. Era assim. Surgiram novos instrumentos, né? Sandbox regulatórios, que nós já discutimos no módulo anterior, ambiente controlado para testar soluções inovadoras sem as restrições regulatórias tradicionais. Uma vez testada, por tempo determinado, se aquilo funcionar, aí sim passa-se a universalizar aquilo e aí obedecendo às regras gerais, certo? Então, primeiro se testa, viu que é eficaz, e aí você passa para o mundo real. Ou seja, você sai de um mundo controlado, com regras próprias, flexíveis, que permita você desenvolver, e aí depois você volta para o mundo real. E nós temos a nova lei de licitações, né, que já falamos, vamos retornar nela sempre que for necessário. Modernização que flexibiliza contratações de inovação e reconhece características específicas das GovTech, né, das startups. O ambiente regulatório tradicional
criava barreiras intransponíveis para startups. Grandes empresas já estabelecidas dominavam as contratações públicas e tecnologia, até por conta da quantidade de coisas que tinham que ser comprovadas, né? E as startups, coitadas, as empresas iniciantes, praticamente não tem nenhum daqueles relatórios, né? Daqueles comprovantes que as grandes tinham, né? E que a administração pública exigia. E as novas estruturas jurídicas representam um avanço significativo para o ecossistema GovTech brasileiro. E a gente espera que isso avance. Marcos legais e a nova era da GovTech, das GovTechs no Brasil. Marco legal das startups, né? A Lei Complementar 182 de 21 criou o contrato público para a solução inovadora, o CPSI, né? Que permite testar soluções com risco compartilhado. Inovar é arriscar, né? Uma remuneração até 1,9 milhão e vigência inicial de 12 meses, prorrogável. Então, você tem essa possibilidade agora com esse marco legal das startups para fomentar o desenvolvimento de soluções específicas para um determinado contexto destinado a resolver problemas públicos com foco no cidadão. Nova lei de licitação, acabamos de fazer, introduziu o diálogo competitivo para a inovação. É mais um instrumento, né? Permite a cocriação de soluções complexas. Olha, cocriação, ou seja, em conjunto, próprio dos ecossistemas de inovação. Né? Ideal para projetos de cidades inteligentes, coisas complexas, né? Envolve interação entre mobilidade, saúde, segurança, né? Então, próprios para isso. Então, vamos dialogar para se chegar à melhor solução. Rodadas de diálogo antes da proposta final. Então, antes de se propor, faz essas rodadas para identificar a melhor solução para aquele problema complexo e feito de forma conjunta. Então, a inovação, atualmente, não tem como ser mais linear. Não é o órgão público que vai desenvolver. Ele vai gerenciar esse processo. Não é? Como nós já temos dito aí durante as outras sessões. Não é? Ele vai atuar como orquestrador, né, de todos esses músicos aí, desses entes, desses atores envolvidos. Esses marcos legais desburocratizam a contratação pública de inovação e criam um caminho viável para as GovTechs acessarem o mercado governamental. Né? Então, ou seja, agora se tem instrumentos. Né? Barreiras ainda persistentes. O desafio da implementação. Temos os instrumentos. E agora? Cultura do controle. A conformidade legal se sobrepõe à criatividade, cesseando a inovação. Eu comentava isso quando era mais jovem, estava no setor, na gestão do setor público, né? Eu sempre dizia assim, era meu mesmo. Falava, olha, o que é ruim dessas carreiras, né? Eu, dentro da minha própria carreira, o que eu vou ganhar inventando? Que incentivo eu tenho? Até a regra, não é? A própria estrutura da atividade pública, ela molda o desincentivo, né? Então, enfim, mas é apenas um comentário. E a gente foca sempre na legalidade. Então, é a cultura do controle. Vamos procurar o seguinte, vamos fazer aquilo que é mais fácil de controlar, que a gente não se arrisca, cumpre o que está ali na lei, e mesmo tendo instrumentos. As pessoas ainda optam pela segurança. O chamado apagão das canetas também funciona. O medo da responsabilização pessoal cria resistência à inovação nas compras públicas. No momento agora que você tem instrumentos para inovação, isso é muito por conta de comodismo. Porque tem que se estudar, tem que se aperfeiçoar, né? Tem que se qualificar para poder enfrentar essa cultura de controle, cultura burocrática. E enfrentar esse medo, já que você agora tem um dispositivo para poder avançar. Mas professor, o que eu vou ganhar com isso? De novo, aí você tem uma questão a ser enfrentada também em termos de estrutura, como nós já falamos.
Não é só um problema, não é só uma barreira, nós temos várias. E aí você tem que inventar a questão da estrutura. Estrutura de carreira, estrutura de cargo, estrutura, né, de uma série de coisas. Né? Os incentivos públicos, que é uma área difícil de você comentar, existe um preconceito enorme, né? Como existe também na questão da dedicação exclusiva, né? Enfim, tudo isso tem que ser inventado. Familiaridade limitada, ou seja, não tem conhecimento, falta de capacitação. Fiscais e procuradores preferem os ritos tradicionais do pregão eletrônico. Olha que eu vi isso nascer. Na época ninguém queria, porque também tinha desconhecimento. Eu já era gestor já há algumas décadas quando isso surgiu. Foi um auê. E depois foi evoluindo aos poucos, foi evoluindo, foi evoluindo. E hoje, olha lá, prefere-se o pregão eletrônico do que enfrentar, né, utilizar novos instrumentos de contratação. Certo? E são barreiras que persistem. E que, se a gente for levar, como o meu velho pai dizia, no pau da goiaba, né, não há mais razão para isso. Ou as que há são bem limitadas a determinados contextos. Não é? O que precisa também é resolver os problemas. E aí sim, de capacitação, que eu acho que é primordial para que se possa avançar quando você já tem um instrumento moderno, já que lhe dá ferramentas para poder avançar. O principal gargalo não é a legislação, mas a capacitação dos agentes públicos responsáveis pelas aquisições. Olha, eu acabei de falar. O principal gargalo não é mais a legislação, é a capacitação dos agentes públicos. A transformação do arcabouço legal em prática administrativa consolidada requer treinamento intensivo e mudança cultural. Não tem jeito. Eu sei que muita gente não vai discordar de mim, faz parte, né? Não quer saber disso, está trazendo mais trabalho para mim, mais problema, tá bom do jeito que eu tô, não vou ganhar mais por isso, mas vamos ser transparentes. É isso que está acontecendo. E é isso que nós temos. Conclusão. Brasil como potência GovTech. Já vimos lá desde o início, verdade. Em ilhas, mas somos. Estamos melhores que muita gente. Potencial latente, mercado interno expressivo e número crescente de startups talentosas. Ou seja, a gente tem um potencial imenso para crescer. Né? Arcabouço legal moderno para a contratação de inovação. Potencial altíssimo. Questão é qualificação e colocar isso em prática, romper com a cultura tradicional de conformidade, né? Inclusive convencendo os tribunais de contas, né? As corregedorias, controladorias, aliás, os controles internos, né? Precisam passar por qualificação. Não é só o gestor que executa, não. Eles precisam ser qualificados até para olhar esses instrumentos de outra forma. Desafios estruturais, necessidade de capacitação e mudança cultural na administração pública. Carência de mecanismo de financiamento especializado, também falta. Né? E o governo, como nós já dissemos, orçamento curtíssimo, todo engessado, todo vinculado e incremental. Isso tem que mudar o mais rápido possível, senão vamos à bancarrota sim. Já estamos no processo de bancarrota, se não mudarmos toda essa estrutura. E não é para daqui a 2050, não, é para ontem. Se não mudarmos isso o mais rapidamente possível, nós vamos sofrer as consequências em curtíssimo prazo. Estou falando como gestor de orçamento que fui durante quase 30 anos. Próximos passos. Fortalecer pontes entre Estado e empreendedores de impacto público. É preciso fazer isso. Tem que se fazer ponte entre o governo, entre o Estado, entre o setor público e os empreendedores. Não tem como, porque quem faz a roda girar é o empreendedor. Não é o inventor, não é o financiador, é o empreendedor. Ele que faz a coisa girar. Né? Isso já é de Schumpeter, né? Lá na década de 40. Promover interoperabilidade e padrões abertos para escala nacional. É preciso fazer isso. A interoperabilidade, palavra difícil, né? Não é difícil, ela é grande, né?
E padrões abertos, não tem como mais se procurar soluções fechadas, inovação fechada. Hoje é inviável isso. A complexidade é muito grande para ficar preso em inovação linear. Quando termina de desenvolver o produto, ele já está obsoleto. E não é capaz de incorporar todas as nuances da complexidade dos atores envolvidos. A consolidação do GovTech como pilar estratégico é caminho para um setor público ágil, eficiente e preparado para os desafios do século XXI. Então é isso, pessoal. Onde estamos hoje? Estamos nesse ambiente, com grande potencial, com desafios estruturais, com instrumentos plenamente vigentes, né? E que temos que pensar nos próximos passos para superar as barreiras. Ok? Vamos terminando aqui o nosso módulo 2.2, módulo não, sessão, e vamos para o 2.3, ok? Então, por enquanto, eu agradeço a vocês e até daqui a pouco, até o próximo passo.